Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem tá falando é Daiane. Estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 4 do PET, volume 4, Geografia, segundo ano do ensino médio, beleza? Hoje a gente vai trabalhar com o eixo Problemas e Perspectivas do Urbano, com o tema Produção e Consumo. A habilidade é relacionar produção e consumo para avaliar a qualidade de vida no ambiente urbano. Isso aqui é super importante, eu diria que isso daqui é o objetivo central da nossa aula. Então, é relacionar produção e consumo para avaliar a qualidade de vida no ambiente urbano. Nós vamos trabalhar com o conteúdo industrialização, modelo produtivo, economia, sociedade e meio ambiente. O tema central, indústria e meio ambiente. Pessoal, acompanhe a apresentação de slides que eu montei para vocês. Tomem nota, registrem no caderno. Uma boa aprendizagem passa também por uma boa forma de registro, uma boa forma de síntese. Bora lá? Então, galerinha, o título da aula, Indústria e Meio Ambiente, esse é o nosso foco. Vamos pensar aqui nos pontos positivos das indústrias, porque senão pode ficar parecendo que a aula hoje é para falar mal de indústria. Não é. A aula hoje é para pensar o processo produtivo industrial e seus impactos ambientais. Só que a gente não pode esquecer que as indústrias elas apresentam pontos muito importantes, pontos positivos. Por exemplo, as indústrias são importantes demais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Foram responsáveis e ainda são pela criação de inúmeros bens de consumo, lavadoras de roupa, de louça, automóveis, sapatos, caminhões. Então, olha, é importante. Essas criações trouxeram conforto e também saúde para a população, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, né, que desenvolve remédios, desenvolve vacinas. Além disso, as indústrias geram empregos, então isso são pontos muito positivos. Mas a gente precisa pensar também nos pontos negativos da produção industrial. Ao mesmo tempo que ela pode gerar benefícios à saúde, ela também pode gerar malefícios. Como que ela vai gerar malefícios à saúde humana? Na medida em que a produção industrial pode causar danos ao meio ambiente. Como que acontecem esses danos? Através da contaminação dos rios, mares, lagos, ar, solo, a devastação das florestas, que gera a extinção de espécies, a poluição, que muitas vezes desencadeia ou está associada ao aquecimento global. Pensando um pouquinho na relação entre indústria e contaminação da água e do solo. Por que as indústrias são identificadas como potenciais causadoras da contaminação da água e do solo? Porque as indústrias geram resíduos e muitas indústrias despejam toneladas de resíduos tóxicos em cursos d'água, sobretudo rios. Isso gera um prejuízo enorme aos ecossistemas e muitas vezes a água se torna imprópria para o consumo. Então não significa que a água vai acabar, significa que a água potável estará imprópria para o consumo. Isso é um problema. Muitas indústrias mineradoras, químicas, petroquímicas e nucleares são aquelas que apresentam maior risco de poluição das águas e dos solos. Só para vocês terem uma ideia, essa foto que eu coloquei aqui, ela representa a tragédia que aconteceu em Mariana, em que uma barragem de rejeitos da mineração rompeu em 2015 e toda essa lama, todo esse rejeito atingiu várias comunidades rurais. Essa que está na foto aqui é Bento Rodrigues e essa onda de rejeitos atingiu a bacia hidrográfica do Rio Doce, contaminando a água, tornando-a imprópria para o consumo em algumas cidades e matando alguns peixes. E a indústria que mantinha esse rejeito de mineração era uma indústria extrativista, era uma indústria extrativista de minério, a Samarco, beleza? Então aqui é um dano ambiental causado por uma atividade industrial, da indústria extrativa de minério. As indústrias muitas vezes estão associadas também à devastação de florestas. Isso se deve sobretudo ao crescimento urbano e industrial, que gera redução da mata nativa e por isso pode causar um desequilíbrio tanto na fauna
quanto na flora. Essa imagem aqui representa uma área desmatada da floresta amazônica. Muitas indústrias associadas ao desmatamento são as indústrias moveleira, a indústria de celulose, que é a indústria que produz a fibra para o papel. A poluição do ar é um ponto muito crítico para as indústrias, porque elas são responsáveis, muitas delas, pela emissão de gases tóxicos na atmosfera, como o óxido de enxofre, o de nitrogênio, o monóxido de carbono. Com isso, esses gases vão causar uma deterioração da qualidade do ar que respiramos e, com isso, ocorre um aumento de doenças respiratórias, como bronquite, rinite e asma. Essa foto aqui representa uma indústria química de São Paulo, beleza? E por isso, principalmente por conta dessa poluição do ar, as indústrias estão no foco das causadoras do aquecimento global, porque são importantes geradoras de gases tóxicos e lançam esses gases tóxicos na atmosfera, não só as indústrias, a gente pode falar também das queimadas, a gente pode falar também dos gases emitidos pelos ruminantes, como por exemplo as vacas, os bois. Então, os causadores do aquecimento global são vários, mas aqui a gente está falando das indústrias. No caso das indústrias, elas entram como causadoras do aquecimento global porque lançam gases tóxicos na atmosfera e porque muitas utilizam petróleo, gás, carvão como fontes de energia. E essas fontes de energia, petróleo, gás, carvão, geram energia a partir da queima, e essa queima gera gases tóxicos que muitas vezes são lançados na atmosfera. E com isso, nós temos também a destruição das florestas tropicais por conta do desmatamento, que acaba intensificando o aquecimento global, porque é bom lembrar que as florestas funcionam como armazenadoras do dióxido de carbono. Se a gente desmata as florestas, nós temos menos recursos para absorver esse dióxido de carbono e transformá-lo em oxigênio no processo de fotossíntese. Com isso, a gente tem observado um calor cada vez mais intenso, a ocorrência de chuvas ácidas e mudanças climáticas. Bom, para entender um pouquinho o aquecimento global, quem ainda tem dúvida, nós temos o efeito estufa e o aquecimento global. O efeito estufa é benéfico. Ele permite que ocorra a vida na Terra, que nós tenhamos condições necessárias para viver. Como que funciona o efeito estufa? Funciona da seguinte forma: o Sol emite luz e calor. Essa luz e calor chega à superfície terrestre, aquece a nossa superfície, parte dela é refletida e se perde novamente no espaço e parte dela fica retida na atmosfera em função desses gases de efeito estufa. Em si, falando de forma geral, isso é positivo, porque se toda essa luz e calor fosse refletida diretamente para o espaço, a gente não teria aqui condições para sobreviver. Nós viveríamos em um ambiente gelado e talvez não existiria vida na Terra. E os gases do efeito estufa promovem, então, essa retenção de parte do calor emitido pela radiação solar. Isso é positivo. Quando que isso se torna um malefício? Quando esses gases do efeito estufa se acumulam na atmosfera em uma grande quantidade. E aí, eles passam a reter uma quantidade maior de radiação, uma quantidade maior de calor do que o necessário. E aí, isso gera um aquecimento exagerado da atmosfera e também da superfície terrestre. Isso se torna um problema porque pode acontecer o derretimento do gelo polar, aumento do nível dos oceanos, interferência no funcionamento das massas de ar e alterações climáticas, beleza? Diante disso tudo, o que a gente pode concluir? Que as indústrias devem cada vez mais se dedicar à gestão ambiental. O que seria essa gestão ambiental? É uma tentativa de equilibrar a produção industrial com a manutenção do meio ambiente.
É lógico que eu não vou defender o fim da produção industrial. Eu utilizo a todo momento gêneros industrializados. Eles são bons, eles são ótimos porque eles trazem conforto. Mas, ao mesmo tempo, eu quero viver em um meio ambiente adequado, saudável e sustentável. Daí que vem a proposta da gestão ambiental. Trazer esse equilíbrio, garantir que a produção industrial ocorra, mas com a manutenção do meio ambiente. Diante disso, uma indústria que se preocupa com a gestão ambiental é aquela que vai priorizar métodos e práticas que favoreçam, portanto, o uso racional dos recursos naturais. Por que isso? Para minimizar os impactos ambientais das atividades econômicas e industriais. Beleza? Então, pessoal, essa foi a aulinha de hoje. Amanhã aqui no canal fica ligado que vai ter a postagem da correção das atividades da semana 4. Um beijo para vocês. Tchau!